Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos assiste aí pelo canal do YouTube, receba o nosso abraço fraternal. Quero falar nesta noite sobre superando obstáculos. O Lucas estava ministrando louvor e ele leu 2 Coríntios capítulo 8. Mas não é esse versículo que eu quero ler nesta noite, mas tem tudo a ver que foi ministrado nesta noite através do louvor e da adoração. Então, superando obstáculos, queridos. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você vai enfrentar. Eu não sei como você veio na igreja já pensando no dia de amanhã, as contas que você tem para pagar, os leões que você tem que matar, os ursos que você tem que matar. Enfim, queridos, eu quero te convidar nesta noite a descansar o seu coração. Dá uma respirada aí no seu lugar. E diz aí no seu interior: Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha e da sua vida, queridos. Então eu quero te convidar a abrir o seu coração, para que o Espírito Santo ministre dentro do seu coração, no seu interior, para que nesta noite você não saia da mesma maneira que você entrou. Amém? Amém. Na caminhada da nossa vida cristã, todos nós, não há exceção, crente e não crente, todos enfrentamos obstáculos que podem ser ou que podem parecer intransponíveis. Ou seja, nós olhamos para aquele obstáculo e muitas vezes, com a nossa pouca fé, dissemos: não vou conseguir. E de fato, sem a ajuda do Senhor, nós não vamos conseguir mesmo. Mas a Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé nós não vamos superar as nossas dificuldades. Ou seja, os nossos obstáculos, eles são enfrentados através da nossa fé sobre qualquer dificuldade. Em Filipenses capítulo 4, verso 13, nós utilizamos muito bem esse versículo para outros meios. Tudo posso naquele que me fortalece. Já vimos várias vezes essa frase atrás dos caminhões. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas todas as vezes que enfrentamos um problema, nós esquecemos desse versículo. Nós achamos que o Senhor não está no controle de todas as coisas. Mas esse versículo faz parte também dos nossos obstáculos, das nossas dificuldades no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo nos lembra que tudo posso naquele que me fortalece. E esse versículo nos revela, independentemente da minha e da sua dificuldade, que com Deus somos capazes, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um outro exemplo está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, aonde Paulo escreve e nos diz: estamos pressionados de todos os lados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não estamos destruídos. Porque a nossa fé não vem da nossa força, vem do Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, queridos. Esse versículo também nos ensina que mesmo em meio às dificuldades, em meio às tribulações, nunca estamos sozinhos. Repita comigo: nunca estamos, mais alto, nunca estamos sozinhos. Deus está conosco, querido, nos sustentando e nos dando força necessária para matar o nosso gigante de amanhã, para matar o nosso urso da semana que vem e seguir em frente. Por isso que eu digo para vocês: abra o seu coração, escancare o seu coração e deixe que o Espírito Santo ministre no seu coração nesta noite. Os obstáculos que nós enfrentamos pode ser uma oportunidade para que a nossa fé seja fortalecida. Quando nós enfrentamos desafios, queridos, nós devemos lembrar que esses momentos são os momentos para nós confiarmos mais no Senhor e ainda mais aprender a crescer na fé e nas oportunidades que o Senhor nos dá quando estamos enfrentando esses obstáculos, essas dificuldades. A superação de cada um dos obstáculos é um caminho para mim e para você de uma transformação que vai nos tornar, vai nos aproximar muito mais de Deus e vai nos deixar muito mais fortes espiritualmente falando. E eu queria que vocês abrissem
a palavra do Senhor para que a gente comece a debulhar esse texto, a entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações sobre superando obstáculos. Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. Marcos capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 ao 12. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente aonde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, preste atenção, queridos. Olha só como é que Jesus trata este paralítico. Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Marcos, queridos, nós vamos aqui entrar um pouco no contexto para nós entendermos aqui sobre esse texto. O Evangelho de Marcos, ele foi endereçado para os romanos, cujo o tema desse Evangelho de Marcos era o poder. O Evangelho de Marcos, ele vai mostrar a onipotência do Deus, o Todo-Poderoso, por meio dos milagres que Jesus operava. Jesus é apresentado como aquele que tem poder sobre todas as coisas, sobre a tempestade, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte. Os romanos eram muito diferentes dos judeus, sendo pragmáticos e muito práticos naquilo que eles faziam. Os romanos, eles não estavam interessados nos belos discursos das palavras como os gregos, lá no caso de Lucas, nem nas genealogias ou nas profecias como os judeus se interessariam, como Mateus escreveu sobre estes. Até porque Mateus começa com uma genealogia de Jesus Cristo. Então, se ele não começasse com essa genealogia, os judeus eles não entenderiam sobre o livro de Romanos. Romanos, sobretudo, valorizava as realizações e os resultados. Por isso que Jesus, nesse livro de Marcos, nós vamos perceber ele operando milagres, maravilhas e prodígios. Por isso, nesse evangelho, as obras de Jesus são muito mais enfatizadas do que o seu ensino. Os seus atos é muito mais do que as palavras ditas pelo próprio Jesus. Em Marcos, Jesus é visto não como um rei, mas como um servo. Ou seja, Jesus é rei que serve. É isso que Jesus veio para ensinar aos romanos. É meio contraditório como é que Jesus, sendo rei, é servo, ou seja, escravo. Não faz sentido, mas para os romanos fazia todo o sentido. Então Jesus, ele nasceu em Belém, foi educado em Nazaré, mas escolheu Cafarnaum para habitar, desde quando ele foi expulso pelos nazarenos. Esta cidade de Cafarnaum se tornou o quartel-general de Jesus Cristo a partir daquele momento. A partir do momento do seu ministério terreno, pelos seus longos 3 anos.
A casa onde Jesus estava não diz qual é a casa onde ele estava fazendo cura, maravilhas e prodígios, até porque se nós voltarmos um pouquinho no texto que nós lemos, no capítulo 1, nos versos 40 adiante, nós vamos ver Jesus curando um leproso. Na cura desse leproso, Jesus disse para esse leproso não falar para ninguém, apenas apresentar o milagre que ele havia recebido para os sacerdotes. Mas ele não ouviu o que Jesus tinha dito a ele. Ele logo saiu anunciando o que Jesus havia feito na vida dele. Talvez por esse motivo que a casa estava lotada. Talvez por esse motivo que a casa estava cheia e não havia lugar algum para aquele paralítico entrar. Seguindo, o ensino de Jesus, ou seja, os milagres de Jesus, muitas vezes as pessoas elas não entendiam, elas entendiam de uma outra forma, com uma inveja. Certamente o desejo das pessoas pegarem Jesus na curva com algum ato de blasfêmia, como nós lemos aqui. E nesse texto nós vamos aprender algumas lições sobre o que Jesus disse, o que Jesus nos ensinou sobre esses 4 homens que levaram aquele paralítico a Cafarnaum para serem curados. Primeiro ensino que Jesus nos dá aqui, esses 4 amigos, eles tiveram visão. Repitam comigo, visão. Tá fraco. Visão. Amém. Eu sei que é domingo, amanhã é segunda-feira, estamos cansados, mas queridos, abra o coração. O Espírito Santo nos trouxe aqui para fazer algo no meio de nós hoje. Você crê nisso? Amém. Primeiro ensino, os amigos daquele homem, daquele paralítico, teve visão. Fato é que aquele paralítico, ele precisava de ajuda, queridos. Os 4 amigos, eles tiveram a visão de levá-lo adiante de Jesus, porque eles saberiam, eles ouviram dizer que Jesus estava na cidade e poderia curar aquele homem. Como Jesus já estava operando vários milagres, eles compreenderam que aquele paralítico, se fosse colocado diante do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele seria curado. A visão, ela vai determinar a maneira de eu e você nós vivermos. Esses homens, eles estavam bem informados aonde Jesus estava, a respeito das notícias que estavam correndo por Cafarnaum. Como eu disse no texto anterior, a cura de um leproso. Jesus pediu para ele guardar segredo, mas ele anunciou aquela cura. Com certeza, irmãos, não somente essa, mas muitas outras. Isso trouxe um alvoroço naquela cidade, aonde as pessoas queriam ser curadas, aonde as pessoas queriam ser amparadas. A visão determina a nossa ação. Não há esperança para os aflitos, a menos que nós levemos essas pessoas aflitas a Jesus. Nós não podemos converter as pessoas, mas nós podemos levá-las a Jesus. Nós podemos falar de Jesus para estas pessoas. Nós temos que ser esses amigos que levam as pessoas a Jesus Cristo, queridos. A Jesus Cristo, melhor dizendo. Não podemos ficar com os nossos braços cruzados, apenas recebendo uma boa palavra e não fazer nada sobre esta palavra que estamos recebendo. Nós precisamos ser agentes de transformação na vida de outras pessoas. Nós não podemos realizar os milagres, mas nós podemos deixar as pessoas aos pés daquele que pode realizar o milagre. Somente Ele tem este poder, nós não temos este poder, nós somos apenas um instrumento para que estas pessoas possam receber a cura, a restauração, a libertação daquilo que ela está esperando. Martin Luther King, um dia ele teve um sonho, que era o sonho de que os meus filhos sejam julgados pela dignidade do seu caráter, e não pela cor da sua pele. Foi exatamente isso que aconteceu. A sua visão libertou milhares de negros da segregação dos Estados Unidos na época que ele teve esta visão. Billy Graham, ele teve também uma visão de visualizar, de vislumbrar estádios cheios de pessoas se rendendo a Cristo. E ele mesmo realizou isso. Talvez não tenha
homem que levou pessoas a Cristo mais do que Billy Graham. Nós precisamos ser pessoas ousadas. Nós precisamos ter visão, para que nós possamos ter a sensibilidade do Espírito Santo em levar as pessoas a Jesus Cristo através do nosso testemunho. Precisamos nesta noite pedir visão ao Senhor, visão de ver os perdidos salvos, de ver os famintos sendo alimentados, de ver pessoas sedentas ao Evangelho, de ver pessoas sendo resgatadas, devolvidas à sua família e uma sociedade digna. Lá no legendário a gente tem o costume de dizer que são homens, quando desce a montanha, que são homens dignos de histórias de serem contadas. Nós precisamos ter visão, queridos. Em segundo lugar, eles agiram com determinação. Repita comigo, determinação. Nós precisamos ser determinados com aquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Primeiro, imagine a dificuldade que aqueles homens tiveram de carregar aquele paralítico. Não sei por quanto tempo, eu não sei qual a distância, eu não sei se era uma casa muito alta, eu não sei, a Bíblia não nos ensina. O que ela nos mostra e nos ensina é que eles carregaram esse paralítico, não conseguiram entrar pela porta, mas eles colocaram aquele paralítico pelo telhado. Vejam a determinação destes homens. Queriam ver aquele homem paralítico curado, restaurado. Tiveram que carregar este homem, mas eles não desistiram. Eles não acharam lugar nem meio junto à porta, queridos. A multidão se tornou praticamente uma muralha intransponível. Eles poderiam se justificar, dizendo ao amigo, ao paralítico: olha, fulano de tal, nós chegamos até aqui, mas nós não vamos conseguir entrar. Então, a partir de agora, você se vira. Não foi isso que aqueles 4 homens fizeram. Não foi isso. A multidão, ela impedia de prosseguir. Já fizemos de tudo que poderíamos fazer. A partir de agora, é com você. Continue orando, continue fazendo aí as suas preces, que o Senhor Jesus, qualquer hora dessas, vai te encontrar e vai te curar. Foi isso que ele disse? Não, queridos. Eles tiveram a determinação de ir até o fim com este paralítico, porque sabiam que Jesus podia curar. Terceiro, eles tiveram criatividade. Repitam comigo, criatividade. Visão, determinação e criatividade. Eles subiram com um paralítico para o telhado na casa. Eles foram ousados e determinados em levar aquele homem a Jesus. Eles fizeram algo inédito que talvez eu e você, nós não faríamos isso, mas eles fizeram. Era algo arriscado, era algo difícil, com certeza engenhoso, mas não lhe faltou disposição e determinação. Eles estavam dispostos a tudo, menos abandonar aquele homem paralítico à sua própria sorte, à sua própria enfermidade. Por isso eles foram até o fim. Nós precisamos ir até o fim. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Você tem orado por um familiar, você tem orado para o seu filho voltar para a casa do Senhor, você tem orado pelos seus parentes, mas talvez eles nem tenham dado bola. Você acha que eles não têm dado bola, mas eu quero te dizer, é você que fala, mas é o Espírito Santo que convence. Só Ele pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. A minha parte e a sua parte é só pregar em tempo e fora de tempo. É só testemunhar dos grandes feitos do Senhor na sua vida e na minha vida. Mostre aquilo que Jesus fez na sua vida. Mostre as transformações, as curas, as restaurações, as libertações. Mostre, queridos. Isso é pregar o Evangelho. Isso é uma boa nova. Isso é uma boa nova. Percebam, queridos, aqui no texto. O texto diz que eles não conseguiram entrar pela porta, porque tinha muita gente, certo? Sim ou não? E percebam uma coisa, queridos. Mais uma vez, a multidão foi um empecilho para as pessoas irem a Jesus.
Por que eu estou dizendo isso? Se nós olharmos lá em Lucas capítulo 18, nós vamos perceber que a multidão impediu Zaqueu de ter um encontro com Jesus. Ele precisou subir em cima de uma árvore para que Jesus olhasse para ele e disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou na sua casa. Percebam que a multidão sempre estava atrapalhando as pessoas irem a Jesus. A mulher do fluxo de sangue, a mesma coisa. A multidão estava em Jesus, mas aquela mulher, ela foi determinada: eu não vou sair daqui enquanto eu não tocar em Jesus. Um outro exemplo, o cego Bartimeu, também espremido pela multidão, não estava conseguindo chegar até Jesus, até que Jesus tocou naquele homem e ele foi curado. Vejam quantos exemplos da multidão. Sabe, queridos, a multidão muitas vezes nos atrapalha. Sabe por quê? Por causa dos barulhos externos. Por causa dos barulhos externos. Aqui em Cafarnaum, a multidão encheu a casa, ficaram junto à porta, formando talvez uma espécie de cordão de isolamento. Aqui ninguém entra, ninguém sai. Mas curioso, né, queridos? O texto vai dizer que depois que Jesus curou, este homem levantou da cama e saiu. Por onde que ele saiu? Tenho certeza absoluta que não foi pelo telhado. Eu tenho certeza absoluta que este homem não saiu pelo telhado, ele saiu pela porta cantando, vibrando. Esse homem saiu aleluiado daquela casa. É desta maneira que nós vamos sair nesta noite, aleluiado daqui. Porque Jesus vai nos tocar, Jesus está nos tocando, Jesus está restaurando a minha e a sua vida. É assim que Ele faz, queridos. A multidão fechava a porta, bloqueava o caminho de entrada. Nessa multidão, uns foram para ouvir, outros para serem curados, outros também pela curiosidade, outros também para criticar. Como no texto está dizendo aqui, alguns escribas estavam sentados ali. Você acha que esses escribas estavam querendo ser curados? Com certeza não. Eles estavam querendo pegar Jesus na curva, para alguma acusação que eles pudessem pegar Jesus e acusá-lo lá no Sinédrio. Aqui nesse ponto, Jesus nos ensina algo poderoso. Cada geração, ela precisa tornar, ou seja, precisa encontrar, melhor dizendo, respostas para o seu tempo. Por que eu estou dizendo isso? Os amigos apenas utilizaram um novo método. Eles inovaram a forma de serem ousados. Sabe, queridos, tem gente, talvez até aqui ou no nosso meio que a gente convive, que diz assim: nós sempre fizemos assim, não vamos mudar, vamos continuar desse jeito. Mas não está dando certo. E aí nós perdemos a geração inteira. Nós temos que ter a coragem de quebrar esta paradigma e pedir ao Senhor a criatividade, pedir ao Senhor a direção, a visão, para nós sermos criativos e ousados em usar a nossa criatividade, para nós não perdermos esta geração, porque muitas vezes nós dissemos aos jovens: não pode fazer isso, não faça isso. Mas a vida inteira nós ouvimos falar. Nós precisamos de uma visão nova. Nós precisamos ter uma nova criatividade na nossa comunicação, nova abordagem, ou seja, nos métodos de falar sobre o Evangelho, talvez para as pessoas que estão céticas, que não querem mais saber do Evangelho. Nós precisamos ter a capacidade, a inteligência espiritual para falar do amor do Senhor, sem as pessoas se ofenderem. A mensagem, ela sempre será a mesma, mas os métodos, eles podem ser de uma outra forma, podem ser adaptados, como esses homens fizeram. Eles adaptaram um novo método naquela circunstância que eles estavam enfrentando. Quarto ensino, repitam comigo: exercitaram uma fé verdadeira. Os amigos, querido, creram que Jesus faria um milagre na vida daquele homem. E foi isso que os motivou a levar aquele paralítico a Jesus. Apesar de nenhum desses homens ter falado coisa alguma, todos confiaram.
Eles poderiam ter desistido no meio do caminho, mas nenhum deles desistiram e muito menos falaram nada. Porque talvez 4 amigos, um poderia falar assim: eu já estou cansado de carregar esse cara aqui. Eu não aguento mais. Está pesado. Esse fardo está pesado demais para mim, mas nenhum desses homens falaram isso. Todos confiaram, todos teve determinação, todos tiveram uma visão de que Jesus curaria. E foi exatamente isso que realmente importou para aqueles homens. Homens de fé, homens que tocou o coração do Senhor. Vejam lá o que está escrito no verso 5 do texto que nós lemos, do capítulo 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eles não poderiam fazer o milagre, nem salvar aquele homem, mas eles poderiam levá-lo a Jesus. Foi exatamente isso que eles fizeram. Levar o paralítico a Jesus era a tarefa deles, mas perdoar e curar era a tarefa de Jesus Cristo. Aquilo que é possível para mim, nós temos que fazer. Aquilo que é impossível para o Senhor, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Levar as pessoas aos pés de Jesus é a minha e a sua missão. Só precisamos ter fé, só precisamos ter visão, determinação de que as pessoas que estamos levando a Jesus, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai restaurar. Nós precisamos apenas ser os instrumentos, querido. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor fazer aquilo que Ele tem que fazer. Ele tem feito com excelência. E aqui eu quero abrir um parêntese. Com toda a certeza absoluta, a motivação, eu repito, dos escribas, certamente não era aprender naquele momento, mas sim tentar pegar Jesus em alguma contradição e condená-lo. Porque era isso que eles faziam sempre, quando Jesus passava por todas as cidades. Deixaram de ver Jesus como o Messias, como o Nazareno, o prometido, o Filho de Deus, e passaram a julgar Jesus como um blasfemo. Está escrito aqui no texto que nós acabamos de ler. Fechando parênteses, lá em João, capítulo 9, versos 1 a 3, diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para este homem nascer cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Exatamente o que aconteceu com esse paralítico. Ninguém sabe o que aconteceu, mas aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Queridos, o que está acontecendo com você é para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Creia nisso, é apenas um tempo. Apenas um tempo. Para que o Senhor nos ensine, para que nós possamos aprender a exercitar a nossa fé e depender do Senhor, o Todo-Poderoso. Aqueles que são levados a Jesus, algo extraordinário acontece. Não foi diferente com esse paralítico. Todas as vezes que nós somos levados a Jesus, algo diferente acontece. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, cada um de nós somos milagres do Senhor. Fomos milagres que o Senhor executou na minha e na sua vida. Então nós somos agentes de milagres, nós podemos testemunhar dos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas, para a vida de outras pessoas. E algumas verdades que nós podemos destacar sobre a vida desse paralítico que foi cativo e voltou livre da sua enfermidade. A primeira verdade que nós aprendemos aqui neste texto sobre o paralítico é que aquele paralítico de fato era doente. Pobre, desamparado e oprimido. O seu corpo estava sendo surrado pela sua doença e a sua alma estava assolado pela sua culpa. A debilidade daquele homem, a imobilidade, eram as marcas de sua vida. Eram as marcas de sua vida. Aquele homem era cativo da doença, prisioneiro da sua esperança, visão na prisão do seu leito, ou seja, ele só estava preso no seu leito.
Talvez ele pensava: será que eu nunca serei curado? Será que eu nunca voltarei a andar? Será que eu nunca voltarei a ter a minha vida de volta? Era um homem triste, tinha enfermidade física, emocional, espiritual. Percebam o peso que esse homem trazia sobre a sua vida por conta daquela paralisia. Mas, queridos, Jesus é nossa esperança. Jesus é a nossa esperança, Ele nunca nos deixa de mãos vazias. Por mais cético que sejamos, o Senhor nunca nos dispensa com mãos vazias. Mas ao ser levado a Jesus, este homem, ele ficou livre, foi perdoado e curado. Percebam, queridos, ele receberam uma bênção foi para receber uma bênção e voltou para sua casa com duas. Ele foi curado, aliás, ele foi perdoado e foi curado. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz na minha e na sua vida. A segunda verdade, o paralítico ele foi carregado e voltou carregando. O paralítico chegou sendo carregado pelos amigos, mas agora ele recebe perdão, cura, ânimo, força, dignidade. Jesus restaurou aquele homem publicamente, libertando ele fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ele entrou totalmente enfermo, mas ele saiu daquela casa totalmente curado e restaurado. Jesus o devolveu à sua família, Jesus o devolveu à sociedade, porque aqui na palavra do Senhor diz: vá para a sua casa. Lá no verso 11, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. A Bíblia não diz, mas nós podemos imaginar, este homem tinha família. Este homem tinha família. A terceira verdade, o paralítico foi buscar uma bênção e recebeu duas, como eu disse. Aquele homem foi buscar uma cura e encontrou também a salvação. Jesus, ele nunca apenas vai curar, ele quer transformar, ele quer salvar. A intenção de Jesus sempre foi salvar. Ele foi a Jesus para resolver um problema imediato e achou a solução para a eternidade, queridos. É como eu e você, nós achávamos que era uma pessoa, mas o Senhor nos resgatou para nós morarmos na eternidade com o Senhor Jesus. Foi por isso que Ele nos resgatou, não tem outra explicação. Ao ser colocado aos pés de Jesus, esse homem estava doente e perdido, mas quando saiu da presença de Jesus, ele estava curado e salvo. Curado e salvo. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite, mas eu tenho certeza que o Senhor quer te curar, o Senhor quer te restaurar. O Senhor quer fazer um reboliço na sua casa, queridos. Quer fazer um reboliço onde você está. Muitos são levados a Jesus por causa da enfermidade, da depressão, do desemprego, dos conflitos conjugais, dos problemas com os filhos. Queridos, isso são problemas temporais e são normais, é normal, é válido nós levarmos esses problemas a Jesus. Não tem problema nenhum de nós buscarmos essa solução para as áreas das nossas vidas. Mas a intervenção de Jesus na vida daqueles que vão a Ele é para que Ele possa fazer a obra por completo. Por completo, queridos. Ele perdoou, Ele curou, cuidou da alma, do corpo daquele homem, resolveu as questões do tempo e da eternidade. Sabe, queridos, tem tantos ensinamentos aqui, e eu já queria chamar o pessoal do worship. Eu já estou caminhando para o fim. Jesus, ele curou o paralítico emocionalmente. Mas antes de aprumar o seu corpo, Jesus restaurou as suas emoções. Antes do Senhor nos curar, Ele precisa restaurar a minha e a sua emoção. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Nesse momento, Jesus estava levantando a sua autoimagem. Como eu disse, imaginem como aquele homem estava. Ele se julgava um homem sem valor, sem prestígio algum,
Não se sentia amado por conta da sua enfermidade, mas os seus amigos investiram nele e Jesus o chamou de filho. Jesus curou o paralítico espiritualmente. Filho, os teus pecados estão perdoados. O pecado, queridos, é a pior tragédia que pode causar a um ser humano. Ela é a causa primária de todas as nossas mazelas. O pecado não é perdoado, é o maior inimigo de Satanás e o maior inimigo do homem. O pecado é a pior doença que podemos ter, queridos. É por isso que temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Para Jesus, o pecado é um desvio indesculpável da santa lei de Deus. O pecado tem um efeito drástico na minha e na sua vida, na minha e na sua alma, nos faz nos afastar da presença do Senhor. Muitas vezes fica entranhado dentro do meu e do seu coração. Nós precisamos, queridos, nos escancarar o nosso coração e pedir perdão pelos nossos pecados. Jesus, ele ofereceu o único remédio que é eficaz para essa questão do pecado: o perdão por completo, a restauração por completo na vida deste homem. O perdão é a maior força curadora do mundo. Ele cura feridas da alma. Só Jesus tem poder para perdoar os pecados. Só Jesus, mediante os sacrifícios que Ele fez por mim e por você, pode nos tornar libertos. Jesus curou aquele paralítico fisicamente. Jesus colocou os seus pés, firmaram os seus pés. Os seus artérios ganharam forças, os seus nervos atrofiados voltaram a funcionar, os seus músculos explodiam com uma tal vitalidade que o homem entrevado saltou da cama cheio de vigor. Este é o Jesus que nos cura nesta noite. A cura daquele paralítico foi imediata, foi completa, perfeita e gratuita. Jesus, ele tem autoridade para perdoar, para curar ainda hoje. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, de hoje e eternamente. Jesus tem autoridade. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que nos cura, o Deus que nos sara de toda a nossa enfermidade, de todas as nossas mazelas. Foi Jesus que levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Aleluia. Todas, não foram uma, foram todas. E eu concluo aqui nesta noite, queridos. Quando Jesus operou esse milagre, 3 coisas aconteceram. Primeiro, houve grande admiração entre as pessoas. Marcos, ele registrou a admiração do povo. Mateus diz que a multidão ficaram possuídas de temor. E Lucas diz que todos ficaram atônitos e possuídos de temor. A multidão, queridos, na verdade ficou atônita, assombrada, fora de si. Cafarnaum, como nenhuma outra cidade, presenciou essas maravilhas realizadas por Jesus. Ele pregou aos ouvidos e aos olhos daquelas pessoas. Eles ouviram e viram os gloriosos milagres de Jesus operando naquela cidade. Contudo, entretanto, eles ficaram extasiados. Muitas vezes, queridos, nós estamos no meio da multidão, ficamos extasiados, mas não saímos curados. Sentimos alguns arrepios, mas nós não somos curados. Nós precisamos ter a visão, temos que pedir ao Senhor o discernimento do Espírito, para que possamos ser curados e restaurados. Quando a mão onipotente do Senhor Jesus age com poder, o Senhor Deus é glorificado. Jesus, ele curou aquele paralítico e ordenou que ele voltasse para a sua casa. Um novo tempo haveria de acontecer na vida daquele homem.
E eu quero ousar no meu espírito a dizer que um novo tempo vai acontecer na minha e na sua vida. Se nós entendermos e compreendermos sobre a visão, a determinação desses mesmos homens que nós lemos aqui. Você hoje pode voltar para a sua casa, perdoado, curado e liberto. Quem quer isso nesta noite? Quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos, para nós adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa intensidade, buscar ao Senhor, aquele que só Ele pode curar, só Ele pode restaurar, só Ele pode operar o meu e o seu milagre. Como eu disse no início, eu não sei o que você veio buscar, mas Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Então, se você veio buscar o seu milagre, saia do seu lugar e venha aqui que nós vamos orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Saia do seu lugar e venha. Venha que nós queremos orar, que nós queremos interceder por você. Só Ele pode nos dar a dignidade, devolver, melhor dizendo, a dignidade. Sabe, queridos, nós precisamos ser como aqueles 4 homens. Aqueles 4 homens. Talvez na sua vida já passou uma pessoa, talvez não paralítica, mas precisando de Jesus. As montanhas e vales. Pai, em nome de Jesus, eu quero... Estenda suas mãos, igreja, aqui na frente. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas nas tuas mãos. Elas vieram aqui, Senhor, em nome de Jesus, para serem curadas, para serem restauradas. Pai, nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor devolva a essas pessoas a dignidade, para que, Senhor, elas sejam, Senhor, transformadas, não, Pai, por aquilo que eu estou falando, mas pela palavra, pelo Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, entra com provisão na vida dessas pessoas. Pai, gera nessas pessoas, ó Pai, o desejo, ó Pai, de Te adorar em espírito e em verdade. Gera nessas pessoas um desejo, ó Pai, de mergulhar na Sua presença sem olhar para os lados, ó Pai. Em nome de Jesus, olha para o coração de cada uma dessas pessoas, ó Pai, porque só o Senhor tem este poder, ó Pai, de enxergar o que elas estão precisando. Mas eu profetizo nesta noite, Pai, a cura, a restauração, Pai, a libertação, Pai, em nome de Jesus. Abra, Senhor, os olhos espirituais do Teu povo. Abra, Senhor, os ouvidos espirituais, para que eles possam Te ouvir, para que eles possam, acima de tudo, Te obedecer, Pai. Eu Te agradeço pela vida de cada um deles. Não permita que eles saiam daqui da mesma forma que entraram. Pai, não permita que o inimigo, Senhor, em nome de Jesus, venha colocar dúvidas, Senhor, no coração de cada um deles. Mas que eles saiam daqui na certeza que foram visitados, que foram transformados, que foram tocados, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Podem voltar para os seus lugares. Vamos adorar a igreja com toda a nossa força. Adore com toda a sua força. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural.
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Pai, a cada dia nós queremos romper em fé. A cada dia, Pai, em nome de Jesus, nós queremos andar em novidades de vida. A cada dia nós queremos algo diferente nas nossas vidas, Pai. Nos surpreenda, Pai, em nome de Jesus, nessa semana. Nos surpreenda, Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que este homem, ele foi surpreendido. Se pessoas precisam ser curadas, ó Pai, que nós possamos ser esses agentes, ó Pai, de transformação na vida dessas pessoas, que nós possamos ser como aqueles amigos, ó Pai, de levar esta pessoa até o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, gera em nós, Pai, coloca em nós ousadia, tira de nós toda vergonha, tira de nós, ó Pai, em nome de Jesus, toda vergonha de falar do Seu amor. Tira, Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloque em nós ousadia no Teu Santo Espírito, Pai, daquilo que o Senhor fez em nós, daquilo que o Senhor está fazendo através de nós. Pai, que nós possamos, ó Pai, testemunhar dos grandes feitos do Senhor, em tempo e fora de tempo. Que nós possamos testemunhar dos grandes feitos do Senhor no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos familiares, Pai, na rua, Pai, aonde quer que seja, na escola, na faculdade, Pai, aonde o Senhor nos colocar, que nós possamos ser testemunhas vivas do Senhor. Resgata, Senhor, em nome de Jesus. Resgata, Pai. Ou melhor dizendo, que a nossa identidade seja devolvida, Pai. A nossa identidade seja devolvida, Senhor. Abençoe, Senhor, as famílias aqui representadas, as famílias que estão nos assistindo em casa, Pai. Que possamos, em nome de Jesus, Pai, discernir, ó Pai, aquilo que ouvimos nesta noite, aquilo que estamos fazendo, Pai, ou aquilo que estamos deixando de fazer. Venha, Pai, em nome de Jesus nos encher. Venha, Senhor, em nome de Jesus derramar sobre as nossas vidas esta ousadia. Venha encher as nossas botijas. Venha, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aqui está, Senhor, aqui estão, Senhor, as famílias representadas, Pai. Que o Senhor possa levá-las em paz, levá-las em segurança. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que elas sejam roubadas. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que elas sejam enganadas. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o inimigo, Senhor, em nome de Jesus, fique, Senhor, assolando os nossos ouvidos, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não vamos conquistar, que de fato nós não fomos perdoados. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Porque o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário. Pai, nós nos arrependemos nesta noite das nossas mazelas, dos nossos pecados, dos nossos erros, ó Pai, em nome de Jesus, das nossas palavras que foram declaradas, ó Pai, que não te agradaram. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser surpreendidos nesta semana, Pai. Clamamos a Ti, nos surpreenda, nos constranja com o Seu amor, Pai. E eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer por esta noite. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe, vão na paz, em nome de Jesus, e tenham uma semana excelente na presença do Pai.